você? Se você tem, abra ela, tá bom? Eu tenho ela em meio digital, serve do mesmo jeito, é a palavra de Deus. Não se atenha à forma, amém? Ao longo do passado, dos tempos, dos séculos, a forma vai mudando, mas a palavra é a mesma, amém? Lá no passado estaria, quem sabe, em pedra, aleluia. Deus escreve na pedra, glória a Deus. Mas já pensou se a Bíblia todinha estivesse em pedra? Ia ser difícil, né? Glória a Deus, não ia ter pedra que coubesse dentro de casa. Bendito seja Deus. Então não pode, o formato tem que evoluir, não é? Então a gente tem aí o pergaminho, que bênção, né? O pergaminho, né? Feito lá a capa toda de couro, de pele, mas mesmo o pergaminho não é suficiente para conter esses 66 volumes. Então aí tem o papiro, mas o papiro é muito bom, mas também é frágil, né? Glória a Deus. E mesmo o papiro ainda é muito espesso. Para conter esses 66 volumes não seria fácil. Era preciso uma biblioteca inteira, sabe, uma estante imensa, um lugar exclusivo na casa só para conter esses 66 volumes. Então ela vem depois impressa por Gutenberg na primeira imprensa, lembra lá na história. Mas mesmo o Gutenberg, com aqueles tipos metálicos, ainda assim era um livro imenso, custo muito alto, não é? O primeiro livro impresso na gráfica ali na Europa por Gutenberg e a Bíblia Sagrada. Mas mesmo aquele formato ainda não estava muito adequado, né? Não era tão acessível. Então a Bíblia evolui para a imprensa de hoje, não é? Essas folhas tão fininhas. Que bênção, né? Que maravilha. Eu me recordo que os Gideões Internacionais, que fazem um trabalho maravilhoso no mundo inteiro, distribuindo a palavra de Deus, distribuindo os Novos Testamentos tão conhecidos nas escolas, nos hospitais, entre as Forças Armadas, tão conhecidos nos hotéis. A gente vai no hotel na certeza que se a gente não levar uma Bíblia, mas quando puxa a gaveta tem lá o Novo Testamento, a palavra de Deus bem do teu lado, ali bem acessível para a gente. Que Deus abençoe os Gideões Internacionais, a grande obra que eles fazem no mundo inteiro. E eu me recordo que, sabe, uma dessas entregas de literatura impressa da palavra, um Gideão chegou até um merceeiro. Você lembra das mercearias que tinha antigamente? Hoje em dia são os mercadinhos, né? Mas antigamente aquela mercearia, né? Aquele balcão imenso, por trás ficava a mercadoria e você só listava e o merceeiro ia te atendendo. Pelo menos aqui no Nordeste isso era muito comum. E aquele merceeiro recebe aquele Novo Testamento daquele Gideão, naquele tempo em que se fumava aquele fumo enrolado, né? Fumo de corda, né? Produzia-se lá no passado em Arapiraca, aqui em Alagoas, né? Fumo de corda. E aquele merceeiro diz para aquele missionário, para aquele Gideão, dizendo: olha, se você me entregar esse livro, ele tem essas folhas tão fininhas. E ele disse para o missionário: olha, eu não vou esconder de você o que eu vou fazer, eu vou fumá-lo. Com essas folhas, sabe, eu vou enrolar o fumo aqui e vou fumar. Então não deixa não aí. Mas o missionário, no impulso do Espírito, disse: pode fumá-lo. Agora, com uma condição. E o merceeiro já pensando em fumar, que o viciado é terrível, né? Escravo do fumo mesmo. Já sentindo o sabor do cigarro na boca, do fumo enrolado. Ele diz assim para aquele merceeiro: pode fumar, mas tem uma condição. Qual é a condição? Ele disse: antes de você fumar, você tem que ler a página. Os dois lados. Você lê e pode fumar. Aí o merceeiro se animou, disse: está certo. Eu leio e fumo, é isso? Se lê e fuma. E quem lembra dos Novos Testamentos dos Gideões, lembra que começa ali em Mateus 1, a genealogia do Senhor Jesus. E aquele merceeiro fica com aquele livro e já pega o fumo, mas diz: tem que ler. E aí lê. Ele começa a ler a genealogia de Jesus. Aleluia. Eu vou aproveitar e vou ler com você, tá bom? Não é o texto que a gente iria ler agora, mas deixa eu aproveitar, já que eu estou te trazendo essa ilustração que é real. Ele abriu em Mateus
Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Pela pena, caneta, se fosse hoje, de São Mateus, pela inspiração do Espírito Santo, escreve São Mateus, que escreve voltado para a cultura judaica. E ele começa a ler a linhagem real de Cristo, aqui na minha versão King James atualizada, epígrafe do capítulo 1. E o berceiro vai ler, e ele começa a ler livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera de Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe, e Boaz gerou Obed de Rute, Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo em que foram levados cativos para a Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, e Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 4 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. E o meceeiro vai para a segunda epígrafe, que diz a linhagem divina de Cristo. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe prometida, em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz o filho primogênito, e José lhe colocou o nome de Jesus. Ele terminou a leitura, enrolou o fumo, já estava babando. Enrolou o fumo e fumou. E quando ele fumou, ele teve vontade, de fumar de novo. Porque o vício é assim, o vício escraviza. E ele vai então à segunda parte do livro. E ele continua a leitura no capítulo 2. A visita dos sábios do Oriente. E ele lê o texto. E depois que ele lê o texto, ele enrola, rasga a folhinha tão fininha, coloca o fumo, enrola, fuma de novo. Oh, aleluia. E como os Novos Testamentos dos Gideões eram pequenininhos,
O cigarro era pequeno também. De modo que o segundo fumo não satisfez. E ele teve vontade de fumar de novo, mas ele disse, tem que ler. E naquele tempo era no bigode, era no fio do bigode. Palavra dada, palavra empenhada, palavra cumprida. E ele disse, vou ter que ler. E ele vai, a terceira parte do livro, capítulo de número 3, João Batista prepara o caminho. E ele começa a ler. Oh glória! Mas algo que ninguém explica aconteceu na história. Eita glória! É que a vontade de fumar desapareceu. Houve uma mudança lá dentro. Houve uma mudança lá no interior. A palavra é como espada que penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Em verdade, o meceeiro já não sabia se estava fumando porque estava lendo a palavra, ou se lia a palavra porque fumava. O que ele sabia é que o livro o atraía, e ele tinha vontade de continuar lendo, mas ele já não tinha mais vontade de fumar. E as lágrimas lhe vieram aos olhos. Oh, glória a Deus! E ele disse, nunca mais eu fumo. Mas nunca mais eu me separo desse livro. Nunca mais eu deixo de ler esse livro. Esse livro trouxe algo diferente à minha alma. Trouxe algo diferente ao meu coração. Oh, aleluia. Sabe, Daniel Berg, missionário ali no Pará. Ele fazia colportagem, levava esse livro por onde passava. Ele fazia colportagem com esse livro. E aqueles seringueiros, mesmo nas matas mais distantes, nos lugares mais densos, eram alcançados pelo poder que havia e que ainda há nesse livro. Famílias eram impactadas, vidas eram transformadas, porque a palavra de Deus, ele declara, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela vai e ela cumpre o meu propósito, ela cumpre a minha vontade, ela cumpre o meu querer. Querido, querida, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Em sua inerrância, ela nos mostra a direção, ela nos mostra o caminho. Andando por essa palavra, você não vai errar o alvo. Andando por essa palavra, você vai encontrar o caminho que leva para o céu. O caminho é Jesus, ele é revelado nessa palavra, ele é o centro e a circunferência dessa palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Que verbo é esse? É aquele verbo que lá no Gênesis é dito dele no princípio. Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja. E você já vê o verbo acontecendo, haja luz. Deus não te quer na escuridão, mas é desejo do Espírito Santo te tirar das trevas espirituais e te trazer para a luz. Jesus vai declarar ali em João no capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas encontrou a luz da vida. Ele quer te dar a luz da vida. Sai da escuridão, vem para a luz. Sai das trevas, vem para Jesus. Sai da morte, vem para a vida. Que vida é essa? A vida é Jesus. Eu vim, ele declara, para que tenham vida e a tenham em abundância. Nenhum outro nome, declara o apóstolo Pedro em sua primeira ministração diante de Jerusalém, em sua primeira ministração diante do povo de Jerusalém reunido. Ele diz, nenhum outro nome, Atos capítulo 4, versículo 12, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo. Nenhum outro pode salvar, nenhum outro pode transformar, nenhum outro pode redimir. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta a Timóteo, capítulo 2, lá no versículo 5, ele declara, um só Deus e um só mediador
entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Olha, não tem muitos mediadores para não complicar a tua vida. Há um só mediador, o nome dele é Jesus. Há um só Salvador, o nome dele é Jesus. Há um só Redentor, o nome dele é Jesus. Há um só que faz nascer de novo, o nome dele é Jesus. Há um só que redime a alma humana, o nome dele é Jesus. Há um só que tira da escravidão do pecado, o nome dele é Jesus. Há um só que liberta do pecado, o nome dele é Jesus. Há um só que tira dos vícios, há um só que tira das drogas, há um só que tira do precipício que leva à morte, o nome dele é Jesus. E com a tua boca confessares Jesus Cristo, fala esse nome, Jesus Cristo, declara, só em falar esse nome o teu corpo já é impactado. Só eu estou enfermo, então fala esse nome, diga Jesus Cristo, ou aí eu não dormi de noite, fala esse nome, Jesus Cristo. Eu sou escravo na maconha, fala esse nome, diz Jesus Cristo. Eu sou escravo dos ansiolíticos, não consigo dormir sem ser dopado, injetado de ansiolítico, fala esse nome, Jesus Cristo. Eu estou em desespero, fala esse nome, Jesus Cristo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Ele vem te buscar. Ele vem buscar a igreja dele, todo aquele que entrega a sua vida a Ele, todo aquele que confessa Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador, passa a pertencer a Ele. Aquele que tem a vida por preciosa, ele diz, vai perder a sua vida. Mas aquele que não tiver a sua vida por preciosa e me entregar, entrega a tua vida a Ele. Entrega o teu caminho a Ele, entrega os teus sonhos a Ele, entrega o teu futuro a Ele, entrega o teu presente a Ele, entrega a tua casa a Ele, a tua família a Ele. Você não sabe como é a minha família, como ela é difícil, entrega essa família difícil a Ele. Você não sabe como é a minha casa, entrega essa casa para Ele. Você não sabe como é a minha vida, entrega essa vida para Ele. Ele resolve, Ele transforma, Ele liberta, Ele faz nascer de novo. Mas eu sou perdido, Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Deixa eu dizer para você, a esperança para você, tem salvação para você. Querido, querida, você nessa manhã pode tomar uma decisão. Que decisão é? A decisão que vai mudar a tua história, a decisão que vai mudar a tua vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família. Dá este passo, vem para Jesus. Faz como aquele homem que começou a se alimentar da palavra. Começa a te alimentar dessa palavra. A palavra é Jesus. Aquele que se alimenta dessa palavra, nem só de pão viverá o homem, diz o Senhor, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra vai te libertar. Essa palavra é a verdade de Deus. O Senhor Jesus diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ali em João 17, versículo 17, ali também é dito que conheçam a ti somente, é Jesus Cristo fazendo a sua oração sacerdotal, que conheçam a ti somente, porque a salvação é essa, que conheçam a ti somente, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Ele não enviou Paulo para ser teu salvador, ele não enviou Tomé para ser teu salvador, ele não enviou João para ser teu salvador, ele não enviou Maria Madalena para ser a tua salvadora, nem Maria de Nazaré para ser a tua salvadora, não, mas ele enviou Jesus Cristo, como leu Merceeiro no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, quando é dito para aquele homem que no seu coração não entendia o que acontecia na sua casa, não entendia o que acontecia com a sua esposa, mas a palavra diz para ele no versículo 20, mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, ele conhece cada um de nós, ele sabe o nosso endereço, ele sabe o que vai na nossa alma, ele conhece o que vai no nosso coração, e é dito, não temas,
temas em receber, não tenha medo de receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ele gera na nossa vida, oh aleluia, o Espírito tira a esterilidade da nossa vida espiritual e Ele nos faz florescer, porque a esperança, escreve Jó no capítulo 14, para a árvore cortada, a raiz secou na terra seca. Alguém olha e diz: não tem esperança, não brota mais, não floresce mais, é causa perdida. O Senhor diz: a esperança ao cheiro das águas. Quem tem sede, vem a mim e beba. Ao cheiro das águas brotará, ao cheiro das águas reviverá, ao cheiro das águas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 21 é dito para José: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome, olha o nome lindo, o nome de Jesus. Esse nome é o nome sobre todo nome. Esse nome declara: Deus salva. E é dito: porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O pecado leva o homem à perdição, leva. O pecado leva o homem ao inferno, leva. O pecado é uma barreira que separa o homem de Deus. Profeta Isaías capítulo 59 versículo 2 declara: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Porque no mesmo livro do profeta Isaías, na visão que o profeta Isaías tem, visão inaugural, aleluia, do verdadeiro ministério profético messiânico que ele passa a vivenciar, ali ele diz: eu vi o Senhor e ele estava sentado em um alto e sublime trono, um lugar que ardia em fogo, e os querubins, declara ele, com duas asas voavam, com duas asas eles cobriam os pés, com duas asas o rosto, e eles falavam sem parar, eles declaravam uma adoração contínua, em uníssono eles declaravam: Kadosh, 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 Yahvé Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele não tem comunhão com o pecado, não, ele não tem comunhão com o pecado, mas ele ama o pecador. Deus é verdade, ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Ele te amou de tal forma, ele te amou de tal maneira, que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Ele veio te buscar, ele veio para te salvar, ele veio para te resgatar. O que é que eu faço para ser resgatado por Jesus? Entrega a tua vida a Ele. Segura na mão de Jesus. Eu estou afundando. Segura na mão de Jesus. Você vai parar de afundar. Esse mundo não vai te tragar. Esse vício não vai te tragar. O pecado não vai te destruir. Segura na mão de Jesus. Ele sustenta você. Ele tira você das garras do pecado e da morte. E Ele te dá vida. E vida eterna. E vida em abundância. Um novo coração. Ele vai te fazer de novo. Tu vai nascer de novo do alto, vai nascer de cima, vai nascer de Deus. Não tem reencarnação não, porque se tivesse reencarnação, a carne ia gerar carne, a carne caída ia gerar de novo carne caída, ia ser de pecador para pecador, geração após geração. Pecador gera pecador, mas Deus gera filhos de Deus. Deus vai te gerar filho de Deus, herdeiro do céu, co-herdeiro com Cristo. Vem para Jesus. Nessa manhã dá esse passo. Nessa manhã para de cochear entre dois pensamentos. Dá um passo para Jesus. Escreve: eu entrego a minha vida a Jesus. Eu quero Jesus. Oh, aleluia, eu quero Jesus. Dá ouvidos ao Espírito Santo que fala contigo. Vem para Jesus, Ele salva. Vem para Jesus, Ele liberta. Vem para Jesus, Ele redime. Vem para Jesus, Ele transforma. Vem para Jesus, Ele tem liberdade
liberdade para você. Eu me recordo que lá no passado, no mercado escravocrata, havia uma negra muito bela, sendo exposta no mercado escravocrata na América do Norte, quando a escravidão ainda imperava no sul, ali do sul dos Estados Unidos da América, e aquela mulher era exposta, e faziam lances por ela, sabe? Os proprietários de grandes casas queriam comprá-la, queriam tê-la, queriam possuí-la, mas lá atrás, um cavalheiro muito bem vestido, por trás daquele leilão, ele fez um lance tão alto, ele fez um lance tão elevado, que todo mundo parou, houve um silêncio, olharam para trás e viram um distinto cavalheiro muito bem vestido. Ninguém tinha ousadia de oferecer tal preço por aquela escrava, tal preço ainda que fosse bela, tal preço ainda que quisessem tê-la, ainda que quisessem possuí-la, ainda que quisessem fazer dela sua propriedade privada, particular, para os seus usos que quisessem ter. Mas aquele que fez tal lance não era desafiado. Aquele que fez tal lance foi um lance tão elevado, foi um preço tão alto, que não tinha como concorrer, não tinha como competir. De modo que aquele leiloeiro disse: vendida para o cavalheiro. Oh, aleluia! E convidou o cavalheiro a vir assinar os papéis de propriedade, de posse daquela escrava. E aquele homem assinou todos os papéis. Depois pediu uma folha à parte, e também ali fez uma carta, escreveu e assinou, enrolou aquela carta, colocou no bolso, e aquela negra, sabe, foi solta dos grilhões que a prendiam, e ela deveria seguir aquele que havia comprado ela. Assim era a lei, ela não tinha como fugir, ela não tinha como escapar, e ela foi seguindo aquele que a comprou. A dada altura, ele volta-se para trás e a olha nos olhos e diz para ela: eu te comprei por um alto preço. Ela escuta aquilo em lágrimas, angustiada que estava, livre dos grilhões. Ela não pensa duas vezes, no vigor da sua juventude. E Deus não deu juízo, sabe, a todo mundo, diz o pastor Arnóbio. Ela pegou aquela mão cheia de força, tacou uma bofetada no rosto daquele cavalheiro que lhe dizia: eu te comprei por alto preço. Ela dá-lhe uma bofetada e ele recebe o tabefe, mas ele não reage, ele não pega um chicote para chicoteá-la, não, oh aleluia, não, oh glória, ele não chama um guarda para prendê-la, ele não manda colocá-la a ferros, ele não a leva para o poste de castigo, ele não senhor, mas ele simplesmente, oh aleluia, coloca a mão no bolso e tira a carta que ele tinha escrito com as suas próprias mãos, com a sua própria letra, com a sua própria caligrafia, e a tinha assinado, e entrega a carta para ela e diz: e eu estou te alforriando, rapaz, não serás escrava, mas tu serás livre. Eu te comprei para te dar verdadeira liberdade, para que você tenha liberdade. Ela toma a carta, não entende nada, começa a chorar. Ela percebe: ele não me comprou para me ter, para me possuir, ele não me comprou para me dominar, ele não comprou para me subjugar, mas ele pagou um alto preço pela minha liberdade. Ela chora, ele dá as costas para ela e segue o caminho, e ela com a carta na mão, em lágrimas, ela não tem para onde ir, mas ela vê aquele que a comprou. Ela não tem para onde ir, mas ele vê aquela que a resgatou, e ela com a carta na mão, lágrima nos olhos, ela sai após ele. E aonde ele entra, ela entra. Aonde ele chega, ela chega. Aonde ele habitava, ela passou a habitar. Passou-se os anos, muitos anos vieram, os cabelos dela ficaram brancos, o seu rosto começou a enrugar, e alguém um dia disse para ela: como é que você, sendo livre, como é que você, sendo liberta, tendo sido alforriada desde a juventude, ainda serve a esse Senhor, ainda presta serviço a esse Senhor? E ela disse: eu não sirvo porque ele me comprou, eu não sirvo porque ele pagou um alto preço por mim apenas, mas eu sirvo voluntariamente porque ele me amou. Ele não me quis escrava, ele não me quis dominada. Eu estava
Raçou queimei a ferros. Eu estava exposta, a minha nudez estava exposta. Queriam me dominar, queriam me possuir, queriam me devorar. Ele teve misericórdia de mim, pagou um alto preço pela minha liberdade. Eu servirei a Ele por toda a minha vida. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Um alto preço Ele pagou por você na cruz do Calvário. O Asaf Borba tem um hino que diz: eu sei que foi pago um alto preço. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, Ele pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, combatendo o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e vencendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Eu quero declarar que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, e por mais que as trevas militem e tentem nos separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Oh, te castea ebiresto canteleia. Deixa o pecado, recomandasteia. Deixa o embaraço que te prende. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Corre com paciência a carreira que está proposta. Entra no caminho, o caminho é Jesus. Crê na verdade, a verdade é Jesus. Passa pela porta da tua liberdade, da tua salvação. A porta é Jesus. Vem a Jesus. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vem para Jesus. Oh, aleluia. Vem para Jesus. Que devo fazer para ser salvo? Confia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Entrega a tua vida ao Senhor e Ele te redime. Nessa manhã, oh aleluia, Ele transforma a tua vida. Nessa manhã, Ele te liberta da prisão do pecado. Nesta manhã, oh aleluia, Ele te dá uma nova vida. Vem para Jesus, dá esse passo. Não há outro Salvador, não há outro que possa libertar, não há outro que possa redimir. Não, só Ele subiu a cruz por você, só Ele podia subir na cruz por você. Muitos foram crucificados, mas só Ele era santo. Aleluia. Somente Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se confessarmos os nossos pecados, somos pecadores. Oh glória. Se dissermos que não temos pecados, fazemos a Deus mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, diz a palavra, Ele é fiel e justo. Ele é fiel porque Ele jamais será infiel. Ele é justo porque alto preço já foi pago pela tua vida. Alto preço foi pago pelo teu resgate. Aleluia. Alto preço Ele pagou. Aleluia. Alto preço foi pago por você. Oh, aleluia. Mas para ser salvo, é preciso aceitar essa aliança. Entra nessa aliança. Eu estive nessa aliança e me afastei. Volta para a aliança. Oh, glória a Deus. Retorna ao caminho. Volta para a casa do teu pai. Volta para a comunhão com Deus. Nunca mais eu senti o gozo. Nunca mais eu senti a alegria da salvação. Tem alguma coisa errada com você? Por que, pregador? Porque é impossível estar salvo e não sentir um gozo na alma. Aleluia. É impossível, é impossível, de tal maneira que no Salmo 51, o salmista, em busca de perdão, de redenção, vai dizer: volta a dar-me. Aleluia. Volta a dar-me o que eu perdi, aquilo que o pecado me tirou. O que, Davi? A alegria da
tua salvação. Aleluia. Volta a dar-me esse oco na alma, esse vazio lá no interior. É porque falta a salvação. A salvação vai te encher, a salvação vai te preencher, a salvação vai te dar paz, a salvação vai te dar vida. E não é qualquer vida, é vida em abundância. Isso você só encontra em Jesus. Salvação você só vai achar em Jesus. Vem para Jesus. Aleluia. Escreve: eu quero Jesus. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Confia no Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Eu quero, querido, nessa manhã orar com você. Eu te falei na abertura que estaríamos orando ao Senhor juntos. Eu te convido agora para juntos orarmos ao Senhor, aquele que pagou um alto preço pelo resgate da tua alma. O apóstolo Paulo, pensando acerca disso, na carta aos Romanos, lá no capítulo 8, ele vai dizer: o Deus que nem mesmo o seu filho poupou, mas antes o entregou por nós, e ele pagou tão alto preço por nós. Então o apóstolo Paulo diz: como não nos dará, juntamente com o seu filho tão precioso, todas as demais coisas? As pessoas correm para Deus e para as igrejas, buscando alguma coisa de Deus. E é lamentável que no século 21 isso tenha se disseminado com tanta força. Alguém quer carro novo, eu vou para a igreja. Alguém quer uma porta de bens materiais, eu vou para a igreja. Oh, glória a Deus. Alguém quer uma coisa da vida aqui, eu vou para Jesus, Ele vai me dar. Ei, camandaia. Oh, aleluia. Eu quero as outras coisas. A visão distorcida, de um evangelho distorcido, que leva as pessoas a querer se aproximar de Deus pelas outras coisas. Oh, glória a Deus. E as igrejas estão cheias, como a igreja de Laodiceia estava cheia, dizendo: rica sou, de nada tenho necessidade. Oh, glória. Mas é dito para aquela igreja: não percebes que és pobre, que és miserável, que estás nu? Por quê? Porque eu estou em busca das outras coisas, que são apenas acessórias. E o mais importante eu não tenho. Ei, caramba, o que é que eu não tenho? Eu não tenho a salvação de Deus. O que é que eu não tenho? Eu não tenho conhecimento pessoal de Deus. O que é que eu não tenho? Eu não tenho envolvimento pessoal com Deus. O que é que eu não tenho? Eu não tenho revelação de Deus. O que é que eu não tenho? Ele não habita em mim. Ele não está do lado de dentro, mas Ele está do lado de fora. E Ele diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, escuta a sua voz e abrir a porta, entrarei na sua casa. Oh, aleluia. E casa na qual ele entra tem as outras coisas. Tem banquete, tem festa, tem paz, tem alegria, tem prosperidade. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que tem ele. Eita, Maria de Betânia sabia essas coisas. E quando ele estava na casa de Maria de Betânia, ela não estava preocupada com o banquete, ela não estava preocupada com a festa, ela não estava preocupada com o vestido novo, mas ela estava preocupada em aproveitar a presença dele, sentada nos pés dele. E ele vai dizer: ela escolheu a melhor parte, aquilo que não lhe será tirado. Carro novo você pode perder, vai embora. Ah, meu Deus. Os bens materiais, a ferrugem podem atacar. As coisas daqui são passageiras. Eita, caiu. Agora a salvação de Deus não. A salvação de Deus não. Alguém muito rico, alguém sabe muito rico, um carro caríssimo na garagem, uma casa de milhões, mas com a sentença de morte. E disse para um pregador: de que me serve tudo isso? De que me serve a Lamborghini? De que me serve a mansão? Oh, abaixo.
Oh, caminha, de que me serve o patrimônio. Então, se eu não tenho vida, se eu estou morrendo, se eu estou perecendo, Ele não quer que você pereça. Oh, aleluia! Mas Ele quer te redimir. Ele não quer que você pereça, mas Ele quer te resgatar. Ele não quer que você pereça, mas Ele quer te dar vida nessa manhã. E vida em abundância. O Deus que não poupou nem mesmo a seu Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? É errado querer as bênçãos de Deus? Não. Não é errado querer as bênçãos de Deus. Precisamos das bênçãos de Deus. O problema é você querer as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Eita, pastor, que ela é raia. Que me nastou a cameleostei. Aleluia. É melhor Deus sem as bênçãos do que as bênçãos sem Deus. É melhor o deserto na presença de Deus, na tenda do encontro, face a face. Eita, do que a proposta de entrar na terra que mana leite e mel sem Deus. Eu vou mandar um anjo, e Moisés dizia, serve não. Eu mando um arcanjo, Moisés dizia, serve não. Eu mando um querubim, Moisés dizia, também não serve. Eu mando um serafim, serve não. Só serve a tua presença. Só serve a tua presença. Só serve se eu tiver intimidade contigo. Só serve se eu tiver revelação tua. Só serve se o Senhor habitar em mim. Só serve se só serve Jesus. Somente Jesus. Oh, Hamas, only Jesus. Somente Jesus. Unicamente Jesus. Vem para Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor nessa manhã. Vem para Jesus. Quero orar com você. Oh, as outras coisas Ele também tem para te dar nessa manhã. Mas buscai. Evangelho de segundo São Mateus 6:33. Mas buscai. O que? Em primazia. Em primeiro lugar. O reino de Deus. Oh, glória a Jesus. E a sua justiça. As coisas de Deus. A vontade de Deus. A obediência, o conhecimento da sua palavra. A sua justiça é Jesus Cristo por você, que pagou um preço por você. Mas buscar em primazia a tua salvação em Cristo Jesus e as outras coisas. Deus sabe que você precisa delas. E as outras coisas, Deus sabe que nós precisamos de todas elas. Antes que lhe o peçais. E Ele já sabe. Ele sabe o que o passarinho precisa para hoje. Sabe ou não sabe? Eita, Ramasteia, Cantelesh. No alvorecer as aves já cantavam. No alvorecer e as aves já entoavam melodias ao Senhor Todo-Poderoso. Porque Ele cuida delas. E o alimento delas já está provido. Eita, as margaridas já olhavam para o céu. No alvorecer do dia, orvalhadas tecai pela sua provisão. E elas já exalavam sua beleza para adorá-lo. No seu silêncio. Porque Ele cuida de cada uma delas. Oh, aleluia. Mais que o cuidado, o relacionamento. Mais que a religião, a comunhão, o envolvimento. Não conheça Ele de ouvir falar. Não queira isso para a sua vida. Não conheça Ele somente de ouvir falar. Mas aproveita que você ouve tanto falar e vem conhecer a Ele. Oh, aleluia. Vem a presença dEle. É um convite do Espírito Santo para você. Ora comigo agora. Pai querido, Pai Santo.
Oh, glória a Deus. Eu te louvo, Senhor, pela tua graça. Eu te louvo pela tua benignidade, pelo teu amor. Aleluia. Eu te louvo, Papai Santo, porque muito mais e além do que nós sempre pedimos, muito mais e além do que nós conseguimos imaginar com essa nossa imaginação limitada. Aleluia, o que tu operas em nós, Pai. A tua salvação, a tua redenção, pela graça, pela tua graça, Senhor. Tu nos redime, tu nos salva, tu nos resgata, ó Senhor. Tu não desistes de nós, ó Deus eterno. Pai Santo, Deus, a ti a nossa gratidão nessa manhã, por tão grande salvação em Cristo Jesus, pela nossa liberdade em Cristo Jesus. Não há grilhões dos nossos pulsos. Não há argolas de escravidão no nosso pescoço, não mais. Não há prisões dos nossos pés, não mais. Aleluia. Porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos alforriou, porque pagastes por nós tão alto preço. E os demônios que nos queriam devorar, e os demônios que nos queriam oprimir, nos possuir, nos subjugar, diante de tão alto preço que tu pagastes na cruz, diante da vida que tu derramastes da tua própria vida, do teu próprio sangue, gota após gota, e nada retivestes, ó Senhor. Eu quero entender. Olha eu que me amassou a candelaia. Tu rasgastes a dívida que era contra nós. Apregastes na cruz, a rasgastes, a rompestes. E dissestes: está pago. Tetelestai, 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 está pago, meu Deus. Mas matou, tetelestai, está pago, assassinou, tetelestai, está pago, se prostituiu, tetelestai, está pago, mergulhou nos vícios, tetelestai, está pago. Aleluia! Oh, glória a Deus! Bendito é o teu nome. Tetelestai, tu pagastes tão alto preço, Senhor. A ti, Pai, o nosso louvor. Não por mérito algum que viéssemos a ter, não temos, jamais teremos, mas nos salvastes em Jesus Cristo. Como não te agradecer? Como não louvar o teu nome? Como não te exaltar? Como não fazer notório a toda a terra a tua tão grande salvação? Ó Senhor Todo-Poderoso, mas tu que não nos negastes o teu Filho Jesus Cristo, oh glória, também tu não nos negas as demais coisas que aqui nós precisamos. Senhor, alcança nessa manhã o teu Filho em Cristo Jesus, que se volta para ti, Senhor. Pai, que busca nessa manhã em ti socorro, que busca em ti nessa manhã refrigério, que busca em ti, Senhor da glória, Pai amado, a sua
procura, Senhor, está enfermo, padece, Senhor, da enfermidade. E o Senhor disse: ah, Senhor, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O Senhor declarou: tudo que pedirdes ao Pai, ao Abba, no meu nome, e o Pai vai conceder. O Senhor não nos vetou nada, mas todas as outras coisas. E eu te peço, Senhor, contempla. Ah, papai querido, essa pessoa que clama comigo, esse pedido postado que é endereçado ao teu coração. Ah, Senhor, tu és Deus do impossível. Quando o Senhor deu a vida por nós na cruz do Calvário, mesmo as nossas enfermidades tomaste sobre ti. Ah, Senhor, a tua palavra diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, quando ele pagou aquele tão alto preço no Calvário, fomos curados. Cura nessa manhã, oh glória, cura nessa manhã, Senhor da glória, evidenciando que este evangelho não é uma fábula. Eita glória, evidenciando que este evangelho não é uma fantasia, não é uma falsa filosofia. Que a tua palavra, Senhor, é fiel e verdadeira. É a palavra de Deus, Senhor. Pai querido, dá exaração à tua palavra, dá cumprimento agora à tua palavra, Senhor, na vida desta pessoa que ora comigo, que está na tua presença. Impacta agora a história humana, impacta agora esse planeta Terra. Ah, Santo Deus de Israel, libera o teu poder, libera a tua virtude. Eu te peço em nome de Jesus, cadeias sejam quebradas, em nome de Jesus. Opressão desapareça, em nome de Jesus. Angústia saia, em nome de Jesus. Dor sai, de que rabasterrai. Câncer, desenraiza, murcha, desaparece. Oh, ramasso cantereia, em nome de Jesus. Vício sai, te camalacea cantereia. Vício que prende, que escraviza agora, teus grilhões sejam quebrados em nome de Jesus, do nome de Jesus. Pactos de magia negra, em nome de Jesus. Brecha do inferno, em nome de Jesus. Ação de demônios, em nome de Jesus, sejam quebradas agora, na autoridade, no poder do nome de Jesus, Senhor. Pai querido, Pai santo, quebra fortalezas agora. As vidas que estão presas, ó Senhor, em nome, dá um decreto agora, para que sejam livres, para que sejam liberadas, Senhor, no entendimento, no coração. Espírito Santo, ministra a tua salvação ao entendimento, ministra a tua salvação ao coração, ainda que esteja em densas trevas, faz brilhar a luz do entendimento da tua palavra em meio à escuridão. Ó Santo de Israel, ó Ayamia Ramalé, essa pessoa que não sente mais a alegria da tua salvação, Senhor. Ayamastequeia, essa pessoa que vai à tua casa, chega vazia e sai oca. Essa pessoa, Senhor, que já não tem mais vontade de te adorar, de estar cultuando ao Senhor. Ei, que já não sente mais alegria quando lhe dizem: vamos à casa do Senhor. Ah, Senhor da glória, essa pessoa, papai, que feneceu como galho cortado e perdeu a seiva, como galho cortado e perdeu a vitalidade e a vida, já não frutifica mais o fruto do Espírito, ó Senhor. Resgata, faz nascer de novo, porque há esperança para a árvore cortada, diz a tua palavra. Faz nascer de novo, faz nascer de novo. Resgata vidas, Espírito Santo, nessa manhã. Resgata relacionamento nessa manhã, resgata comunhão nessa manhã. Faz com que outra vez sinta o gozo da salvação, sinta a alegria da tua salvação, ó Senhor. Pai, te revela corações nessa manhã que te buscam, ó Rei da glória. Bendito seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Assim nós pedimos e a ti rendemos graças, ó Senhor. Amém. E
Graças a Deus.